o estudo das grandezas proporcionais. Agora a gente vai falar de grandezas inversamente proporcionais. Então, seguindo a linha do raciocínio, a gente viu que na parte das grandezas diretamente proporcionais existia uma coisa que era constante, que era o quociente entre os respectivos elementos. Aqui também tem uma constante, só que ao invés de ser o quociente, é o produto. Então eu vou escrever já direto aqui. Aqui eu estou fazendo o inverso. Na outra aula eu coloquei os números e mostrei a característica e depois escrevi de maneira genérica. Aqui eu vou escrever de maneira genérica e dar um exemplo em seguida, tá? Então que a gente pode dizer que o produto do primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e assim por diante até o último. Isso é uma constante, ou seja, você tem um produto das grandezas dos elementos de cada conjunto sendo constante, tá? Se você for colocar duas grandezas x e y, seria y aqui igual a k sobre x, ou seja, diretamente proporcional ao inverso de x. E aí, graficamente, é uma outra figura. Eu vou dizer o nomezinho qual é, já, espera um pouquinho só. Então, pode perceber que aqui acontece esse padrão. 2 vezes 6 dá 12. 5 vezes 2,4 também dá 12. 4 vezes 3 dá 12. E 8 vezes 3 meios também dá 12. Esse 12 aqui é a minha constante de proporcionalidade. Só que nesse caso não é diretamente proporcional, é inversamente, tá? Então, uma coisa é super importante é entender não só a parte técnica, mas a parte intuitiva. Na aula de grandezas diretamente proporcionais, eu falei que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma cresce e a outra cresce na mesma velocidade. Aqui é a mesma coisa, só que no sentido inverso. Quando uma cresce, a outra decresce na velocidade, digamos, inversa. Então, por exemplo, se uma coisa dobra, a outra reduz a metade. Se uma coisa triplica, a outra reduz a 1/3 e assim por diante. Situações na prática, por exemplo, velocidade e tempo. Se você quer aumentar a velocidade, o tempo que você vai realizar, quando eu falo tempo, eu estou me referindo a um intervalo de tempo, tá? Porque tempo, a palavra tempo é muito genérica, é um intervalo de tempo. Então, se você faz um percurso numa velocidade, se você aumentar essa velocidade, o tempo vai diminuir. Beleza? Mas ele vai diminuir de maneira proporcional. Tem muitas coisas que a gente pode, por exemplo, se a velocidade das moléculas, por exemplo, de acordo com a temperatura. Se a temperatura, nesse caso, são diretamente ou inversamente? É diretamente. Porque se você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação. Se você diminui a temperatura, diminui o grau de agitação. Então, diretamente proporcionais. Mas, por exemplo, a pressão e o volume, a gente tem aqui PV igual a nRT. Se você passar o V para cá, olha só. Quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor o volume, maior a pressão. São inversamente proporcionais. Enfim, tem infinitos exemplos aí. Quando a gente vai estudar a regra de 3, número de máquinas e o período para realizar uma tarefa. Quanto mais máquinas você tiver, mais rápido vai fazer. Então, diminui o número de dias, aumenta o número de máquinas e assim por diante, tá? Essa relação aqui, ou se você quiser escrever como x, y igual a k, dá no mesmo, representa uma curva que, nesse caso aqui, ela é assim, é um ramo de hipérbole. A hipérbole ela tem dois ramos, é uma coisinha assim, tá? Nesse caso é só um, porque a gente pega somente a parte positiva. Ramo de hipérbole. Na verdade, essa hipérbole está rotacionada, mas isso é uma conversa para uma aula de analítica, algo mais aprofundado, quando se estudar rotação de cônicas. Tá? Não é um papo para essa aula.
ramo de hipérbole. É importante saber como é a curva e qual é, porque isso cai. Situações em grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, no nosso livro, nosso material, na página 81, tem a questão número 53, que é uma questão super rápida, fala de uma situação lá da física, que todo mundo que vai fazer vestibular estuda, então todo mundo conhece, sobre a resistência elétrica, bem conhecido, né? Tem a ver com a seção transversal. E o seguinte, a resistência elétrica de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção transversal. Inclusive a gente sabe a fórmula, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Rho L sobre A. Beleza? A resistência é inversamente proporcional, olha só, à área. Bom, se eu fosse fazer um gráfico, é o que ele pergunta, né? Qual é o gráfico da resistência em função da área? Aqui eu chamei A de área, ele usa a letra S aí, tá? De superfície, mesma coisa. A é área, que é igual a superfície. Então, como as grandezas são inversamente proporcionais, o gráfico é um ramo de hipérbole. Letra C. Então, quer dizer, um exemplo que você faria de maneira bem rápida, tá? Vou mostrar aqui como é que a gente faz para dividir um número em grandezas em partes inversamente proporcionais. É o seguinte, quando eu dei aquele exemplo na aula de grandezas diretamente proporcionais, eu dei um exemplo de uma barrinha de chocolate e cada um tinha direito a comer alguns quadradinhos, né? Os tabletes pequenininhos. Você vai fazer uma divisão de uma maneira muito parecida mesmo. Por exemplo, imagina que você tem um número aqui. Vou colocar um número aqui, 28. E a gente vai dividir esse número aqui, dividir em partes inversamente proporcionais. Lembrando que quando era diretamente proporcional, a questão não precisava usar a palavra diretamente, podia falar simplesmente proporcional. Mas inversamente é preciso que se fale, tá? Dividir em partes. Inversamente proporcionais a 1, 2 e 4. Beleza? Vamos lá. A primeira pessoa vai receber A, a segunda pessoa vai receber B, a terceira pessoa vai receber C. Vamos fazer sempre uma comparação, tá? Se fossem partes, se liga, se fossem partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 4, seria x, 2x e 4x, ok? Mas não é, é em partes inversamente proporcionais. Então, na hora de colocar as quantidades é x sobre 1, x sobre 2 e x sobre 4. Que é proporcional ao inverso de cada um. Então, x sobre 1, x sobre 2, x sobre 4. Se eu somar essas três partes, tem que dar 28. É assim que faz, não tem mistério. Só que um é com x, 2x, 4x, quando é diretamente, o outro é x sobre 1, x sobre 2, x sobre 4. Essa é a diferença básica, tá? Então, vamos fazer o seguinte, x sobre 1 mais x sobre 2 mais x sobre 4. Isso tudo é igual a 28. Vou tirar o MMC. O MMC é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 2 dá 2 vezes x, 2x. 4 dividido por 4 dá 1 vezes x, x igual a 28. 4x, 2x mais x dá 7. 7x sobre 4 igual a 28. Aqui é tranquilo? 28 divide por 7 dá 4. 4 vezes 4, 16. Claro que essa continha você faz do jeito que você achar melhor.
Bom, se x é 16, quanto é que o A vai receber? 16. Quanto é que o B vai receber? 8. 16 sobre 2. Quanto é que o C vai receber? 4. 16 sobre 4. Pode somar aí, ver se não dá 28. Dá. Beleza? E se você quiser conferir, inclusive, que o produto de cada termo é constante, dá uma conferida comigo. 16 vezes 1, 16. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 4, 16. É o valor da constante. Olha ela aqui, tá vendo? Só detalhando, esmiuçando que fica certinho. 1, 2, 4, são esses três números, inversamente proporcional a 16, 8 e 4. Olha só, 1 vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4, dá sempre 16, que nesse caso é o valor da constante, tá? Agora, para finalizar, eu vou fazer uma questão que caiu na prova do Enem e vou usar uma ideia bem rápida. Inclusive, eu falo que muitas vezes, né, na maioria das vezes, a velocidade que você resolve a questão, ela é diretamente proporcional ao seu conhecimento, né? Quanto mais você sabe, a sua velocidade fica muito maior de resolução e o tempo pequeno, tá? Então, o conhecimento e o tempo de resolução poderia dizer que são inversamente proporcionais. Quanto mais você sabe, o tempo de resolução é menor, fica bem mais rápido. Essa questão eu acho básica, uma questão muito bem elaborada, é a questão 25 da página 72. Talvez você que esteja assistindo a aula já tenha visto esse problema. Não sei se resolveu do jeito que eu vou fazer, bem rapidinho, tá? É o seguinte. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira da sua bicicleta, chamados catracas. Então, aquelas bicicletas que têm várias maneiras de você posicionar a corrente com a catraca e a coroa. Uma bicicleta de 18 marchas, 21 marchas, é uma combinação entre a coroa, que é na frente, e a catraca, que é atrás, beleza? A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esses movimentos às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Então tem a figura aí. O ciclista dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. Ou seja, ele vai colocar uma catraca maior ou menor, beleza? Quem anda de bicicleta sabe que quando a gente diminui o diâmetro da catraca, a gente fala que fica mais pesado, fica mais difícil de girar. No entanto, você consegue andar mais, porque você coloca mais força, você vai colocar uma velocidade maior e você vai andar mais. Mas aí o diâmetro é menor. Quando você quer subir uma ladeira de bicicleta, por exemplo, a gente fala, vamos colocar numa marcha leve, porque você coloca o diâmetro grande da catraca. E aí você anda pouco, mas você cansa menos. O diâmetro é maior, você anda menos, ok? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o diâmetro da catraca e a distância percorrida são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o diâmetro da catraca, menor a distância que é percorrida. A marcha fica mais leve. Você consegue pedalar rapidamente, mas anda pouco. Quando você coloca a marcha mais pesada, a catraca menor, você faz uma força maior, a catraca é menor, mas você anda uma distância maior. São grandezas inversamente proporcionais. Pensa nisso quando você anda de bicicleta, tá bom? E então ele quer o seguinte, fazendo a pergunta agora, o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro. Bom, a primeira, colocar aqui, diâmetro
e aqui distância. Vê como vai ficar rápido a resolução. O diâmetro inicialmente era 7, ele percorria uma distância x. Agora vai ter um novo diâmetro, que eu vou chamar de d, de diâmetro, e ele quer percorrer uma distância 1,5x. Por que 1,5? 50% a mais, é o que ele diz no problema. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, que eu acabei de falar. São inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais significa que o produto, olha, o produto é constante, ou seja, 7 vezes x é igual a d vezes 1,5. E aí o x vai cancelar. Basicamente aí o que eu tenho que fazer é dividir por 1,5. Bom, como seria essa conta, um jeito legal de fazer? Vou dar uma dica. 1,5 você pode trocar por 3 sobre 2. É um jeito legal de fazer isso. E aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, basicamente, foi 14 dividido por 3. Beleza? Então, essa ideia aqui é bacana. Isso aqui a gente pode fazer o seguinte. 14 dividido por 3 é 12 por 3 e 2 por 3. Ou seja, 12 por 3 dá 4 e 2 por 3 dá 0,6666666. Então, a gente pode aproximar isso aqui para 4,7 na letra C. Olha aí que bacana. Então, uma resolução pequenininha. Eu fui explicando detalhadamente, mas imagina esse conhecimento, você fazer uma questão dessa em 1 minuto, às vezes até menos, tá? Basta ter o conhecimento correto, tá bom? Terminamos essa aula de divisão em partes inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham compreendido bem. Bons estudos, não esqueçam de fazer todas as questões, tá bom? Até lá!